Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água a temperatura ambiente de um outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Pois bem, o que a questão está querendo é a razão entre a massa de água quente pela massa de água fria. Isso aqui. MQ, massa de água quente, MF, massa de água fria. Pois bem, pessoal, pensando num reservatório, num recipiente, vamos ter ali uma certa quantidade de água e, bem, aqui uma mistura de água quente com água fria. E, bem, o que vai ocorrer, né? De um corpo para outro, do quente para o frio, vai haver uma transferência de calor, né? O corpo mais quente vai resfriar e ele vai resfriar como? Cedendo calor para o corpo mais frio, que vai acabar aquecendo devido, né, a essa transferência de calor, até que eles cheguem a uma mesma temperatura de equilíbrio. Temperatura da fonte quente igual a da água quente igual a da água fria, né? E bem, para isso, vamos fazer a seguinte consideração. O calor que é cedido pela água quente é igual ao negativo do calor recebido pela água fria. Negativo por quê? Pois o corpo que está cedendo calor está o perdendo, por isso desse sinal negativo. E bem, como só queremos alterar a temperatura, usaremos o calor, quantidade de calor sensível, que é massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Então, nesses dois aqui, iremos abrir as expressões. Calor cedido é cedido pela massa quente. Então, é massa quente vezes calor específico da água vezes sua variação de temperatura. Igual negativo do calor recebido. Calor recebido foi recebido pela massa fria. Então, é massa fria vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura aqui da água quente e aqui da água fria. Tá? Pois bem, como os dois, tanto corpo quente como corpo frio é uma quantidade de água, eles possuem o mesmo calor específico. Então, podemos cortar ele da expressão. Tendo, então, massa quente vezes variação da temperatura da água quente igual ao negativo da massa fria vezes a variação da temperatura da massa fria. Pois bem, pessoal, lembrando que a variação da temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Pois bem, a massa quente vezes a temperatura final da massa quente vai ser de 30 graus para os dois corpos. 30 graus menos sua temperatura inicial, que era de 70 graus Celsius. Né? Temperatura quente. Final menos inicial. Igual negativo da massa fria vezes a variação da temperatura fria. Bem, a temperatura final é de 30, pois os dois chegam ao equilíbrio térmico, menos a temperatura inicial, que é do reservatório, que é de 25 graus Celsius. Então, aqui, menos 25 graus Celsius. Bem, 30 menos 70 vai dar menos 40.
massa quente igual a menos massa fria vezes 30 menos 25 dá 5. Pois bem, massa fria que está multiplicando, passo para o outro lado fazendo a divisão. Então, teremos o seguinte, menos 40 massa quente sobre massa fria igual a 5. E olha só, massa quente sobre massa fria, que é exatamente o que a questão está pedindo. Negativo aqui, esqueci. Bem, esse menos 40, ou melhor, esse sinal de negativo, como tem dos dois lados, a gente pode desconsiderar eles, cortar eles, vamos dizer. E bem, esse 40 que está multiplicando com MQ passa do outro lado dividindo. Então, vamos ter o seguinte. Massa quente dividido por massa de água fria é igual a 5 divididos por 40. Bem, massa quente divididos por massa fria vai ser igual então a 0,125. A nossa resposta. Então, a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria é de 0,125. Letra B. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.